Tudo bom? Olha, não sei se é a primeira vez que você está aqui. Se for, obrigado. Não faço nem ideia de como você chegou, mas acho que a primeira coisa que eu tenho que fazer é agradecer o fato de que você está investindo alguns minutos do seu precioso tempo para conferir um pouquinho as dicas, as ferramentas, as estratégias que a gente divide aqui no espaço, nesse espaço do qual a gente chama de At Work Academy, com você, um profissional do mundo corporativo que tem interesse ou que está buscando o seu crescimento profissional. E esse crescimento, na verdade, definido pela forma que você, na verdade, der a cara, né? Que você definir. Esse crescimento pode ser manifestado ou se manifesta talvez na promoção para um cargo eventualmente maior do qual você ocupa, ou uma outra função que você queira desempenhar na empresa que você trabalha, talvez em outra empresa do mesmo segmento, ou você quer dar uma virada na sua carreira e quer galgar novos espaços profissionais. Eu fico aqui na torcida, aqui de Seattle, torcendo para que realmente as informações que a gente divide com você, de alguma maneira, contribuam na sua trajetória profissional. O tema de hoje, que eu queria discutir com vocês, ele é um tema do qual eu considero talvez o fundamental para ajudar ou para assegurar que profissionais do mundo corporativo, assim como eu e como você também, que está aqui conferindo um pouco aquilo que a gente tem para dividir, busca. E eu digo como um conceito, um aspecto fundamental, porque ele na verdade, ele serve como um instrumento de comunicação, mas um instrumento não como uma ferramenta no sentido de uma técnica ou algo que eventualmente possa aprimorar a forma como alguém interpreta uma comunicação que você envia, apresenta, enfim. Mas ele é um instrumento de comunicação que fala sem dizer. E ele tem algumas pessoas dão nome para esse instrumento da sua marca pessoal, né? Da sua marca profissional, da sua marca pessoal. Eu aqui na At Work Academy, eu costumo chamar da marca você. Ou seja, você enquanto profissional, que está ali no dia a dia, desempenhando a sua função com maestria, diga-se de passagem, né? Você é um analista, você é um supervisor, você é um gerente, você é uma especialista, você buscou uma formação acadêmica, investiu em cursos de formação, além daqueles que você eventualmente cursou na faculdade ou numa pós-graduação, e está, de novo, ali na batalha, desempenhando a sua função, sem dúvida alguma, com maestria, né? Você batalhou muito para chegar até onde chegou. Mas às vezes você está buscando dar uma nova direção para a sua carreira. E eu acredito, na verdade, que o ponto de partida para qualquer movimento que a gente venha fazer na carreira, ele parte de um profundo entendimento de onde eu estou, de quem eu sou como profissional, de quais são os meus principais atributos. E a gente envelopa, a gente encapsula, a gente embrulha isso naquilo que talvez vocês vão encontrar nas referências, se você acabar fazendo algumas pesquisas pela internet sobre a marca pessoal. Eu chamo de marca você porque você, né, eu sou o produto, entre aspas, que eu estou vendendo, né, no momento em que eu estou buscando esse crescimento, ou que esse crescimento se manifeste de alguma das formas das quais eu mencionei anteriormente, né? E essa marca pessoal, na verdade, ela não é uma coisa que é fixa, né? Ou seja, ela reflete aquilo que eu sou enquanto profissional, ela diz sem dizer quais são as minhas características, as minhas fortalezas. A gente vai falar um pouquinho sobre esses conceitos. Mas, na verdade, ela muda ao longo do tempo, né? À medida em que eu cresço, eu adquiro novos conhecimentos, eu sou exposto a situações profissionais e pessoais, aquilo acaba me formando, aquilo acaba desenhando uma nova versão de mim mesmo, né? De mim, de você, enfim, de cada um de nós. E eu acho que essa marca ela vai evoluindo. E eu chamo ela de uma peça fundamental para o crescimento, porque eu acredito que é um ponto de partida. Ou seja, para eu saber onde vou, eu tenho que saber de onde vim. Né? Tem até uma passagem, para aqueles que são fãs de literatura ou filme, enfim, a Alice no País das Maravilhas, em que ela pergunta, no momento que a Alice está numa encruzilhada e diz acho que eu esqueci o nome daquele personagem, talvez vocês me lembrem aqui nos comentários. Poxa, para que direção eu vou, né? Ela está numa encruzilhada.
E ele pergunta, mas para onde você quer ir? Ela falou, eu não sei, né? Então, ele diz, qualquer caminho serve então não importa qual caminho você pegar, né? Se você não tem uma direção que você quer perseguir. Mas eu faço essa provocação, na verdade, porque independentemente da direção que eu queira ir, saber onde eu estou, eu acho que é um atributo ou uma questão fundamental para cada um de nós que está buscando esse crescimento. Eu acho que esse é o objetivo desse papo, na verdade. Então lembrar que essa marca pessoal, ela é, de uma certa maneira, é a proposta de valor do profissional que você é. E ela é a proposta de valor mais tangível, digamos. Os seus colegas, os líderes da sua organização, outros colegas de outras empresas, sejam eles parceiros de negócio, clientes ou fornecedores com os quais você se relaciona, eles certamente verão essas características, esses atributos manifestados em tudo aquilo que a gente faz. E o crescimento profissional de cada um de nós, ele na verdade ele acontece, de novo, à medida em que eu tenho clareza do ponto que eu me encontro para onde eu quero ir, né? E essa marca, essa identidade pessoal, aquilo que eu chamo mais uma vez de marca você, ela é uma afirmação. Você pode enxergar ela como uma afirmação. E ela esclarece para os outros qual é o seu domínio de conhecimento, né? Qual é o valor daquele profissional que você é. E muitas vezes a gente não sabe qual é o nosso valor enquanto profissional. E eu acredito, ou eu digo que a marca você, ou seja, a sua identidade profissional, ela está ancorada em 4 pilares. Eu vou chamar talvez de 4 pilares. Eu faço referências a esses pilares nos artigos que eventualmente a gente publica, que a gente publicou recentemente até no blog lá, Network Academy, no site atwork.academy, se você quiser dar uma olhadinha lá até. Vou até postar os links para esses artigos lá. Mas eu falo de 4 pilares lá, nesses posts. Na verdade, esses pilares, eu fui descobrindo, conversando, lendo, participando de cursos e me ajudaram a ter uma clareza muito grande sobre quais eles são. Eu vou tentar falar sobre cada um deles e aí eu queria dividir com você, né, profissional que está aqui acompanhando as nossas discussões nesse espaço, como que você pode descobrir a sua versão desses pilares e como eles, somados, vão ajudar a você, um profissional que está buscando essa clareza, ou está buscando dar uma nova direção para a sua carreira, ou está em busca de um crescimento, seja ele da maneira como lhe for conveniente, digamos, você vai acabar usando eles como parâmetros, digamos, né? Esses quatro pilares. O primeiro desses 4 pilares eu chamo dos nossos valores, ou seja, os valores que são importantes para mim, para você, são os conceitos, ou são as ideias, ou são os parâmetros que de uma maneira guiam as nossas decisões, as nossas ações, a maneira pela qual a gente se relaciona com outros indivíduos, familiares, colegas de trabalho, amigos, enfim, parceiro, namorada, marido, né? Esses valores eles estão ali quase nos bastidores, mas eles estão sempre nos orientando, digamos. E esses valores, na verdade, você ter ciência daquilo que é importante para você, eu acho que é fundamental quando você pensa na criação, no estabelecimento ou no reconhecimento, na construção da sua marca profissional, ou aquilo que a gente chama aqui na Network Academy da marca você. E muitas pessoas têm dificuldade em falar assim, poxa, mas eu não sei quais são os meus valores, né? O que eu enxergo como valor. E eu queria propor, na verdade, se essa for uma questão que eventualmente você também, independentemente dos motivos, enxergue algum tipo de dificuldade, enfim, para elencar, lá no blog da Network Academy, nós propusemos num dos artigos em que fala sobre a construção da marca você, talvez umas 50 palavras. E eu queria que eu vou talvez explorar algumas delas nessa nossa discussão, mas eu queria que você, ao pensar em cada uma dessas palavras, obviamente eu não vou cobrir todas, mas eu queria que você pensasse sobre algumas dessas, se você parasse um pouquinho para pensar um pouquinho sobre essas palavras e ver que tipo de emoção ou que tipo de sentimento cada uma dessas palavras ela traz para você. Porque talvez essa seja uma maneira de você identificar aquilo que é importante para você.
Então eu vou soltar algumas aqui, mas se você quiser ver uma lista mais completa, de novo, a gente vai postar o link para essa manifestação, para esse blog aqui nessa postagem, mas eu queria que você pensasse se família é uma coisa importante para você. Eu queria que você pensasse se positividade é uma coisa importante para você, ou seja, um ambiente positivo. Eu queria que você pensasse se igualdade é uma coisa importante para você. Queria que você pensasse se segurança financeira, psicológica, emocional, física, né, de integridade física é importante para você. Se reconhecimento é uma coisa importante para você. Queria que você pensasse se paciência é algo que você valoriza. Paciência em você ou até nos outros. Lealdade. Então, eu vou parar por aqui. Talvez você tenha captado a ideia. Eu queria que você pensasse em palavras ou expressões que representassem algo que fosse importante para você. Esse exercício de você elencar e identificar quais são os seus valores, eu acho que eles são importantíssimos porque, mais uma vez, eles sustentam aquele profissional que você é. Ou seja, as suas ações, a maneira com a qual você se relaciona com outros, os seus valores intrinsecamente vão aparecer nessas interações com essas pessoas. Então eu falei um pouquinho sobre algumas palavras. Eu queria propor uma segunda forma de você buscar identificar quais são os seus valores. De novo, caso você precise de uma ajudinha, a gente está aqui para isso. Essa maneira eu queria que você pensasse por um instante se dinheiro não fosse um problema para você. Imagina que todas as suas contas estão pagas, o seu banco, na sua conta corrente, você tem um saldo infinito, ou seja, não há nada que você eventualmente não possa comprar, não possa fazer, onde dinheiro seja uma restrição. Se dinheiro não é importante, né, porque todo mundo depende, né, vamos ser honestos, o que é importante para você? Você consegue pensar nisso? E eventualmente pegar em um papel, escrever o que é mais importante para você além de dinheiro, somado a algumas daquelas palavras das quais a gente eventualmente apontou, né? No blog da Etwork Academy a gente elenca talvez umas 30 ou 40, e lá a gente te convida a identificar pelo menos 10 dessas 30, 40 que lhe represente algo, que seja importante para você. E dessas 10, eu ainda faço uma provocação para que você encontre as 3 mais importantes. E eu vou dizer o porquê, um pouquinho mais para frente. Queria continuar a discussão da toada em relação ao pilar valores, que é um dos pilares para a construção da sua marca profissional, aquilo que, de novo, a gente chama de marca você. Queria que você tentasse identificar, dentro das pessoas das quais você eventualmente tem ou teve contato, autores, ou pessoas que eventualmente, familiares, que podem estar ou não presentes, amigos de ontem ou de hoje, colegas de trabalho, talvez até autores que eventualmente te inspiraram, professores dos quais você teve a oportunidade de ter contato ao longo da sua vida acadêmica, mentores que eventualmente você teve ao longo da sua vida, um professor, um técnico de um esporte que eventualmente você praticou e que de alguma maneira aquela pessoa representou algo na sua vida. Eu queria que você tentasse identificar 3 dessas pessoas, das quais você eventualmente considera mais importantes. E eu queria que você tentasse refletir sobre não só a sua relação com ele, com ela ou com eles, mas que você pensasse nas razões pelas quais você admira aquela pessoa. E talvez nesse exercício você encontre na sua autoavaliação da importância daquelas pessoas para você, similaridade com aqueles valores dos quais eu mencionei anteriormente. Mas faz essa tarefa, né? Faz esse exercício de encontrar essas 3 pessoas que foram muito importantes na sua vida, ou são muito importantes na sua vida, né? Por último, queria te fazer um convite sobre você pensar nos seus valores. Ao longo da sua vida, ou ao longo seja da sua trajetória profissional, talvez até na sua vida fora do trabalho, digamos, você deve ter ouvido expressões, ou frases, ou pensamentos, ou ideias
que eventualmente contribuíram ou que mudaram, que fizeram com que você mudasse a maneira como você pensasse sobre um dado tema. Seja questões relacionadas à diversidade e inclusão, questões relacionadas à maneira como você trata a sua relação com seus colegas de trabalho, ou até mesmo coisas que despertaram em você a vontade de buscar um crescimento. Eu não sei, eu não quero fazer nenhum tipo de proposição, mas eu queria que você pensasse em 2 ou 3 ideias que ajudaram a formar novas versões ou novas visões sobre uma dada questão que você tenha eventualmente passado ao longo da sua carreira. Ou talvez até da sua vida. Por que eu estou tocando nessas questões dos valores? Eu vou tentar juntar as pecinhas um pouco mais para frente, mas você saber quais são os seus valores, eu acho que é uma coisa imprescindível para você lá na frente entender quais são as funções que você eventualmente vai desempenhar, quais são as profissões das quais você vai buscar, que permitem com que você, com que os seus valores sejam representados ou estejam representados ao desempenhar aquela função, né? A gente não está aqui para fazer nenhum tipo de orientação de teor psicológico ou nenhuma coisa que tenha a ver com a sua vida fora do trabalho. Eu quero manter o escopo das discussões aqui na Network Academy ao redor da nossa carreira, né? Ao redor da nossa relação com a nossa carreira enquanto profissionais do mundo corporativo, né? Mas os valores eu acho que são algo imprescindíveis que vão servir como guia, como filtro, como norte para aquilo que a gente vai fazer na nossa carreira. Então, esse primeiro pilar, os valores, ele talvez seja o mais importante, o mais talvez difícil de elencar, mas é importantíssimo que você reserve um tempo para buscá-los, né? O segundo pilar do total de 4, dos quais eu mencionei o primeiro, né? Vou mencionar o segundo agora, é o que eu vou chamar de talento. E você ter ciência de quais são os seus talentos, eu acho que é uma coisa também que vai contribuir muito para ajudar a dar vida, a dar cara para aquela marca pessoal, a marca você, que eventualmente você vai utilizar em algumas situações, que eu vou eventualmente tentar cobrir daqui a pouquinho. Mas eu queria que você pensasse na questão de talento como algo naquilo que você é muito bom ou muito boa, né, e que é natural para você. Ou seja, mesmo sem você saber, aliás, talvez você até tenha ciência daquilo que você é muito bom ou muito boa, mas às vezes você nem sabe. E um exemplo que eu dou é se porventura você é chamado ou chamada para resolver situações onde o nível de estresse está alto, né? Seja numa situação de conflito, numa situação em que exija mais cuidado no trato da questão, porque você é percebido ou é percebida como alguém que consegue lidar com situações estressantes com um pouco mais de facilidade quando comparado a outros colegas, né? Então, às vezes, sem você se dar conta, você é chamado para descascar cada abacaxi e acaba nem sabendo que esse é um dos seus talentos, né? Mas eu queria que você pensasse muito na diferença de talento e conhecimento. A gente vai falar sobre conhecimento daqui a pouquinho. Mas o talento é aquilo que você faz muito bem, diferente de conhecimento. Tem uma maneira que eu queria que você pensasse, caso fazer um inventário sobre os seus talentos seja algo trabalhoso. E diga-se de passagem. Esse exercício para você identificar esses talentos não é uma coisa que a gente faz uma única vez. A gente faz sempre, faz de vez em quando, para identificar o quão longe, eventualmente, eu estou de algo que eu queira atingir em termos de objetivo de crescimento de carreira, né? Mas o talento é algo que ele pode se manifestar de maneiras que às vezes você nem percebe. Acho que eu toquei um pouquinho nisso. Uma das formas que eu queria te convidar a identificar quais são os seus talentos é fazer uma pesquisa na sua ferramenta de busca preferida e colocar sobre os 16 tipos de personalidades. Talvez saber aquilo que é mais natural para você, aquilo que é mais comum, aquilo que é mais fácil, vai te ajudar, ou vai ser um caminho para que você consiga fazer esse inventário dos talentos, que fazem de você uma profissional única,
que tem uma expertise absolutamente diferenciada dos demais colegas da sua empresa, da sua área, do seu time, enfim. E talvez esses testes de personalidade eles possam te apontar um pouco aquilo que é importante, aquilo que salta aos olhos, digamos, em relação aos seus talentos, aquilo que são as suas fortalezas. Então, teste de personalidade. No blog a gente aponta uma referência para um teste gratuito. Existem alguns pagos, tá? Mas eu vou indicar esse que a gente acaba encontrando. E a segunda maneira que eu tenho percebido para que eu e você consiga identificar realmente os nossos talentos, normalmente, a gente no mundo corporativo, a gente não faz coisas sozinhos, sozinha. A gente trabalha numa equipe, a gente interage com muitas áreas, a gente tem pessoas das quais a gente depende, ou a gente dependem da gente, né? Dependem de nós, né? Tem aquela música até, para executar alguma coisa. Então a gente nunca faz sozinho algo, né? Ou sozinha. E eu queria para que você utilizasse aquilo que você faz como instrumento para identificar seus talentos. Eu queria, à medida em que você conclui uma atividade com um colega, você, sei lá, mandou um e-mail importante para um cliente e salvou a pele do seu colega, você conseguiu fechar um contrato que eventualmente a turma estava tentando ali fechar o contrato e não conseguiu fazer, e certamente alguém vai, ao perceber a sua intervenção, a sua ação, vai falar, poxa, obrigada, né, pela ajuda, né? E se essa pessoa ainda for uma pessoa do bem, eu queria que você desafiasse, mas desafiasse de uma maneira positiva, né, sei lá, de uma maneira mais propositiva, perguntando para ela, poxa, mas obrigado por quê? Peraí, o que realmente você viu nas minhas ações, nas minhas palavras, que fizeram você se sentir grato ou grata por aquilo que eu fiz, né? Você fazer esse exercício vai permitir com que você encontre, através da opinião desses colegas, dessas pessoas, aquilo que são os seus talentos. Ok? Eu vou passar para conhecimento. Então eu vou interromper a questão relacionada a talentos, tá? E vou saltar para conhecimento, que é o terceiro dos 4 pilares que eu mencionei, relacionados a criação, ou a definição, ou dar a cara para aquilo que venha a ser a marca você, ou seja, a sua identidade profissional, que você eventualmente vai utilizar como pano de fundo e como filtro para as diferentes situações que você vem encontrar, mas mais ainda para aquelas que, para servir como ponto de partida para eventuais esforços de crescimento que você venha a embarcar, né? Tanto é que você hoje está aqui ouvindo isso, certamente na busca, ou provavelmente na busca por alguma informação, ou dica, ou experiência que possa de alguma maneira contribuir com isso, né? E para mim, conhecimento é uma coisa que tem a ver com, não necessariamente talento, não quer dizer que você não faz bem as coisas, mas a diferença entre talento e conhecimento eu e você podemos ser treinados para fazer uma certa tarefa, uma atividade, ou desempenhar uma função, da mesma maneira como qualquer pessoa, ou seja, conhecimento é adquirido, com prática, treinamento, leitura, e ele tem uma certa aplicabilidade, ou seja, a gente aplica aquele conhecimento numa dada situação. Mas ele é fácil de ser identificado, porque a hora que eu atendi, eu participei de um curso, a formação acadêmica que eu obtive numa faculdade, numa pós-graduação, os livros que eu eventualmente li ao longo da minha carreira, os cursos ou as certificações das quais eu busquei ao desempenhar uma dada função ou em busca de uma outra função, eles são facilmente identificáveis. Então, esse exercício de inventário que você faz sobre os seus conhecimentos, eu acho que ele é um exercício que talvez ele possa demorar um pouquinho, mas ele não é muito complicado. Ou ele não é para ser muito complicado, né? Então você... e tem também aqueles conhecimentos que eventualmente você adquiriu na raça, né? Dizem que a necessidade faz a pessoa. Um exemplo, você, sei lá, você tinha que você tinha que virar fera em tabelas dinâmicas no Excel, que é uma coisa que muita gente fica de cabelo em pé, né? Em fazer tabelas dinâmicas no Excel. Eu mesmo já passei por
por percalços em ter que fazer e não saber, né? Aí eu vou lá, eu assisto 20 vídeos no YouTube, leio um pouquinho o tutorial, treino, dou a cara a tapa, né? Ensaio com outro colega a maneira de como apresentar um dado numa certa planilha que agora foi configurada por mim usando tabelas dinâmicas. Ou seja, esse esforço, não necessariamente adquirido através de um curso propriamente dito, ou seja, aquilo que eu fiz de maneira informal, que eu fui conversando com os meus colegas, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu chamo na raça, também fazem parte do meu hall de conhecimentos, né? Então, faz esses... para que cada um de nós identifiquemos quais são os nossos conhecimentos, eu acho que é importante fazer esse exercício de inventário mesmo. Então eu falei sobre valores, a gente se estendeu bastante falando sobre isso, a gente falou sobre talentos e a gente falou sobre conhecimento. O quarto e último pilar que vão dar sustentação para aquilo que é a marca você é aquilo que eu chamo de paixão, ou paixões, né? E as paixões, eu até brinco no texto, se não são as paixões que nos deixam acordados de madrugada, com um sorriso de orelha a orelha, né? De ouvido a ouvido, e fazendo sem ver o tempo passar, né? Eu acho que você, temos paixões que eventualmente são muito claras para cada um de nós, e que elas, de alguma maneira, elas servem para nos ajudar a desempenhar as nossas funções, a concluir uma certa tarefa também. A gente consegue transportar aquela paixão da qual a gente tem para aquilo que a gente faz no trabalho, né? Então, se você é músico, se você toca algum instrumento, enfim, você certamente teve que perdurar durante ensaios e leitura, ou seja, aprimorar os seus conhecimentos, e aquilo acabou se tornando uma paixão. E você consegue aplicar o produto, digamos, daquela paixão, ou seja, você tocar bem uma música, e você consegue fazer isso por horas e horas e horas e horas, você transportar aquilo para o seu trabalho também, né? E a paixão também, uma segunda maneira de você identificar quais são as suas paixões, é você pensar nisso, nas coisas que você consegue fazer por horas e horas e horas e horas sem ser interrompido, o que você conseguiria, o que você identifica, na verdade, como algo que você faria se não dependesse de dinheiro. Então faz de conta que, lembra da história você tem infinito saldo no seu banco, na conta corrente, o que você faria se você não dependesse de dinheiro? Eu acho que ali talvez estejam as suas paixões manifestadas. Eu não quero fazer desse espaço algo para autopromoção. No blog eu não estou aqui para falar de mim, né, mas falar um pouco da minha história, né, mas talvez eu toque em algumas questões, porque as questões relacionadas à paixão, para mim, enquanto profissional, é ensinar, é dividir, é conectar pessoas com oportunidades, né? E conhecimentos que eu venho adquirindo e aprimorando ao longo dos anos, em especial para que eles me ajudem a atingir objetivos de crescimento dos quais eu venho buscando para a minha carreira, estão relacionados à comunicação e à maneira de como eu influencio pessoas sem necessariamente eu ter autoridade sobre elas, né? No mundo corporativo, os nossos times ou os nossos empreendimentos, eles cruzam as fronteiras dos times de uma área e às vezes até de empresas, né? Então, eu consegui fazer esse trabalho, eu consegui fazer isso de uma maneira efetiva, exige conhecimento, exige talento, negociação, enfim. E os meus valores, que falam por si só, ou seja, à medida em que eu interajo com as pessoas, eu enxergo na relação com as pessoas algo extremamente importante. Construir relações harmoniosas, mesmo em situações de conflito, são coisas que me agradam, ou seja, que são importantes para mim. Então eu falei um pouquinho dos meus valores, talentos, conhecimentos e paixões, de novo, não como ferramenta ou instrumento de autopromoção, mas apenas para que você identifique esses elementos e isso esteja muito claro para você enquanto profissional. Porque, de novo, ele serve como ponto de partida para que você atinja os seus objetivos de crescimento profissional. E, de novo, seja esse crescimento manifestado ou na forma daquilo que lhe for conveniente, né? Eu queria tentar dar alguns exemplos de por que a gente passa por esse exercício, né? Ou por que fazer esse exercício quando eu penso no meu crescimento profissional. Falei 200 vezes sobre o fato de você saber onde está para saber onde ir, né? Então a direção da qual você quer dar para sua carreira, eu acho que parte
por um exercício de identificar onde eu estou e até brinco, quem sou eu, né, enquanto profissional. E um exemplo, uma maneira de você ver a aplicação disso na prática é, imagina que hoje você identifica talentos que você detém e que, de novo, eles não são fixos, eles mudam, eles evoluem, eles aumentam. E alguns talentos a gente deixa de utilizar também ao longo da nossa trajetória profissional, né? Imagina os talentos que você tem hoje, mas você pretende ou espera desempenhar uma dada função que exijam um conjunto de talentos diferentes daqueles dos quais que você, ou diferentes daqueles que você demonstra hoje. Então, à medida em que você interage com colegas que possivelmente desempenham aquela função que um dia você espera desempenhar, uma das coisas que invariavelmente você vai tentar identificar é quais são os talentos necessários para desempenhar aquela função bem. Ou, ao observar um colega que eventualmente desempenha aquela função, quais são as características que estão mais visíveis naquele profissional e que você identifica eventualmente que possivelmente falta você. Mas eu digo falta com cuidado, não com uma questão pejorativa, mas para que você entenda a diferença ou a distância entre onde eu estou hoje em relação àquele talento e como eu preciso e qual é a intensidade daquele talento que eu preciso desenvolver. Então esse é um exemplo. O segundo exemplo é você também pensar nos seus valores como filtro para eventualmente dizer não para situações que eventualmente você venha a ser convidado a desempenhar ou fazer. Então você está diante de uma situação de conflito, seja ela qual for, eu não vou nem entrar no mérito desse potencial conflito, você usar os seus valores como filtro. Peraí, será que isso que eu estou vivenciando, essa experiência, está alinhada com aquilo que eu enxergo como sendo os meus valores enquanto pessoa, profissional, né? Então, acho que é importante você ter isso também. Outra, eu quero que você se enxergue indo para uma entrevista de emprego, indo para uma entrevista para uma outra empresa, para uma outra vaga que você vem pleiteando, e lá na entrevista, a maneira que você vai responder a inevitável pergunta me fale mais sobre você, porque o cara lá não leu o seu resume, né, o seu currículo. Poxa, você tem um conteúdo riquíssimo para dividir com aquele entrevistador, com aquela entrevistadora, porque você passou por esse exercício de buscar quais são as características que tornam você um profissional única. Quais são as características que tornam você um profissional. Qual é o statement, né? Qual é a afirmação dos seus atributos profissionais que você vai fazer diante desse exercício que você acabou de passar. Uma última mensagem. Esse esforço, ele parece uma coisa um tanto quanto subjetiva, e ele é. Não existe o certo e errado, não existe algo que você precise buscar em termos de, você vai precisar buscar em termos de templates. A gente lá no blog da Network Academy, a gente fez uma folha para tentar apontar esses pontos de uma maneira um pouco mais resumida. Até te convido a visitar essas manifestações para que você, se achar útil, baixar esse material, né? Mas esse esforço de você identificar essa marca, ele não é uma coisa que acontece uma única vez. Então, talvez ao longo da sua vida você vai se casar, você vai se mudar, você foi demitido ou foi demitida, ou a sua empresa foi adquirida por uma outra empresa, enfim. Existem circunstâncias que vão fazer com que nós revisitemos esses conceitos com uma certa frequência. Qual a frequência? Puta, não sei. 1 ano, 2 anos, 6 meses? Eu acho que cada um de nós vai dar essa cadência, digamos. Eu, pessoalmente, procuro revisitar esses conceitos uma vez por ano. Em especial quando eu estou tentando, de alguma maneira, identificar coisas que eu vou fazer num dado ano que está começando, né? A segunda coisa que eu ia falar, para tentar concluir ainda essa ideia, à medida em que você passa por esse exercício de identificar valores, seus talentos, conhecimentos e paixões, documenta isso. Documenta isso num pedaço de papel, num documento do Word, do Google Docs, enfim. E compartilha com algumas pessoas da sua confiança. Um colega que você admira. Então, eu tomaria cuidado para fazer isso com o seu gerente direto, com a sua gerente. E isso é um papo para uma outra conversa, mas eu queria que você mostrasse esse produto dessa compilação desse esforço para esses colegas que eu vou chamar que são colegas do bem. Então, para ouvir deles ou delas
o quanto aquelas afirmações realmente refletem quem é você, né? Quem é aquele profissional que está demonstrado ali. Bom, acho que essa foi a última provocação. E, de novo, eu falei sobre revisitar isso, né? Então não vou cobrir esse tema de novo. Eu fico aqui muito esperançoso, eu fico na torcida de verdade para que essas informações, de alguma maneira, tenham despertado algum tipo de curiosidade. Essa foi uma jornada da qual eu passei e passo, né? Ou seja, a gente está sempre buscando esse crescimento profissional, que na verdade se traduz aí, sei lá, numa promoção, em salário maior, bônus mais gordinho, mas eu acho que cada profissional do mundo corporativo que quer buscar esse crescimento, só fazer o seu trabalho bem feito, eu acho que não é suficiente para crescer. Então não adianta você apertar parafuso muito bem. Você tem que apertar parafuso e fazer muito mais, né? E esse muito mais, às vezes, faz com que a gente possa estar um pouco perdido sobre o que fazer. E ter ciência, ou ter noção de onde eu estou, e mais, a partir dali para onde eu quero ir, eu acho que é um ponto fundamental. Tá bom? Poxa, de novo, fecho agradecendo a sua visita nesse espaço. Se você quiser compartilhar isso com algum colega, se fez diferença ou não, poxa, fico aqui muito animado se eventualmente você fizer isso, tá bom? Obrigado de novo por estar aqui e até as próximas discussões. Até mais.